Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Então vamos às perguntas e respostas. Sempre é bom lembrar para que, quando forem perguntar, os 3 itens importantes, ok? A idade, sexo e o estado civil. Porque dependendo da idade da pessoa, estado civil, muitas vezes nós podemos já praticamente direcionar de uma forma muito mais precisa uma informação, a orientação para a pessoa. E quando ficam faltando um desses 3 dados, nós temos que jogar uma série de hipóteses e fica um pouco mais complicado e não muito precisa para a própria pessoa que pergunta, ok? Então, para os problemas, principalmente psicossomáticos, esses 3 fatores são de importância muito grande. E outro detalhe, não esquecer de anotar as recomendações. Só ouvir não resolve o problema, ok? Só ouvir não resolve o problema. Da mesma forma que só ter o livro em casa também não resolve. A Seichonoye é ensinamento prático, uma filosofia prática, de uma forma que a pessoa tem que pôr em prática para que possa resolver o problema. Então vamos iniciar todos os dias, sob todos os pontos de vista. Estou cada vez melhor. A frase de Mirikoe é muito importante. E é bom sempre lembrar e sempre procurar se policiar para que não fique dominado por certos tipos de ressentimentos, certos tipos de emoções vazias, reclamações, lamentações, e corrigir o hábito e também excesso de preocupações consigo mesmo, que possa prejudicar o seu dia a dia, até devido às preocupações, começa a vir a ansiedade, da ansiedade começa a vir um monte de coisinha na cabeça, e a pessoa, quando ela se dá conta, ela já está criando doença no seu corpo, ok? Primeira pergunta. Feminino, 70 anos, minha neta e meu filho estão morando comigo, mas ela só quer ficar no celular e televisão, não quer saber de estudar. É uma boa menina, tem 9 anos e os pais estão separados, dormem muito tarde e levantam muito tarde. O que fazer? Então, um dos fatores fundamentais que o mestre Masaru Taniguchi explica nos livros de pedagogia da Seichoné, que não é simples pedagogia, por isso que é muito mais preciso dizer que é uma educação da vida, porque busca o aprimoramento, o desenvolvimento da vida da pessoa, o desenvolvimento de fazer manifestar a vida perfeita de Deus que se aloja em cada indivíduo, por isso que se chama educação da vida. E nos livros da educação da vida, o mestre cita que quando os pais não estão em harmonia,
os filhos têm problemas escolares, têm problemas de desenvolvimento e muitas outras coisas que acontecem, doenças. E, além disso, também fatores como ele se machucou porque prendeu o dedo na porta, porque caiu aqui, porque se machucou ali. Mas isso tudo é projeção da mente dos pais também, ok? Então, seria importante que conversasse com a mãe, com o pai da sua neta, para que, mesmo que estejam separados, né, para que um perdoe o outro, porque isso repercute muito na saúde da filha, no desenvolvimento escolar. São fatores importantes que na Seitonê há muitos relatos dessa forma. Inclusive, um fato que ocorreu no Japão de uma menina cujos pais estavam separados e a menina estava morando com o pai, e a mãe morando em outro estado, lá no Japão, é província. E ela sofria de convulsões. E ele, participando da Seitonê, a menina foi melhorando, e ele mandou uma carta para a esposa, a ex-esposa, que estava morando em outra província, conforme falei, e morando já casado outra vez, mas recomendando para que ela também participasse da Seitonê onde ela estava morando. E ela começou a participar, e o pai da menina também, o ex-marido dessa mulher, e a menina ficou curada da epilepsia. Mas, de repente, houve deixaram de participar da Seitonê, tanto ela como ele. E a menina voltou a ter convulsões. E por que voltou a ter convulsões? Porque ainda, entre eles, havia muitas rusgas, muitos ressentimentos que ainda não haviam sido totalmente eliminados. Aí ele voltou a participar da Seitonê e também, né, com certeza, mandou uma outra cartinha para a ex-esposa, aí realmente a menina ficou curada. Por isso que é importante ter esse detalhe. Então, sobre a sua pergunta, mude a imagem que tem dela. Na sua mente, a sua imagem é viciado em TV, viciado em celular, viciado em TV, só fica no celular e na TV. Mude essa imagem, mude totalmente. Por que mudar? Porque se ficar preso a essa imagem é como se fosse uma oração. A oração não é ficar repetindo. A oração, conforme a palavra orar em japonês significa i, vida, e noro é declarar. Enquanto ficar declarando, minha filha é viciada, a minha neta é viciada na TV, viciada no celular, é uma oração e faz com que ela dê continuidade a isso. Então pense, imagine e acredite, tenha fé de que está aumentando o tempo delas nos estudos, está diminuindo o tempo dela no celular e na televisão. Pense firme nessa forma, tá? Está aumentando o tempo que ela está estudando e diminuindo o tempo de TV e tempo de celular. E tendo em mente essa imagem dela estudando mais e ficar menos tempo no celular e menos tempo na televisão, afirme todo momento, a todo instante isso, né? E isso vai fazer com que ela vá gradativamente captando a sua vibração mental, o seu modo de pensar no que está acreditando. Então, isso acaba acontecendo conforme a sua crença, conforme a sua fé. Ela está diminuindo o tempo na TV e no celular, está aumentando o tempo nos estudos, está aumentando o tempo, está estudando muito mais e ficando menos tempo na televisão e no celular. Se ficar falando muito, ela não vai obedecer dessa forma, porque simplesmente o desejo de ser livre é muito importante. E quando fica pressionando, você tem que ficar mais, você tem que estudar mais, então aquele desejo de ficar livre acaba não acontecendo, ok? Então é importante que até fale com os pais, para que eles possam se harmonizar entre si. É até bom dar lições para o cotidiano, né? E para a mãe e para o pai também, cada um lendo lições para o cotidiano, vamos começar a refletir sobre aquilo que está orientação do mestre Masaru Taniguchi, ok? E quando estiver conversando com alguém e entrar no assunto de neta, e sua neta estiver perto, estiver próxima, fale, não, minha neta é muito estudiosa, ela é muito estudiosa, ela não é igual a outras pessoas que só ficam presas na televisão, ficam presas no celular, ela é muito estudiosa. E ela vai saber que
vovó está me elogiando, então eu preciso ser assim. Eu digo isso porque meu pai fez isso comigo. Meu pai estava conversando com um amigo dele e de repente, não, esse meu filho aqui, ele estuda muito, é muito estudioso. Mas isso não era verdade. Mas, daí para frente, eu pensei, ele acredita em mim, então eu preciso estudar mais, eu preciso estudar mais. Então, uma simples palavra, mas que tem força, é o poder da palavra que ajuda a resolver o problema. E ouça o CD Poder da Oração e repita, né? Repita aquilo que deseja que aconteça. Minha filha, minha neta estudiosa, minha neta estudiosa, minha neta estudiosa. Né? Simplesmente repetindo, repetindo, conforme ensina o CD O Poder da Oração. Outra pergunta, pergunta número 2. Feminino, 70 anos, estou tendo diarreia e cabelos estão caindo. Fico muito nervosa com a situação de relacionamento familiar. Como resolver? Olha, não fique muito apegado àquilo que está vendo. E quando nós ficamos muito irritados, nervosos porque é o que está acontecendo, isso não resolve o problema. A irritação não vai resolver o problema. Ao contrário, a oração sim, mas oração, pensar, eu vou rezar para eles pararem de brigar, também não vai resolver o problema. Não vai resolver por quê? Porque nós estamos admitindo, nós estamos reconhecendo, nós estamos acreditando que eles estão brigando. No mundo celestial, no mundo de Deus, não acontece essa situação. Então, tenha em mente que está acontecendo aquilo que é no mundo celestial, que é pura harmonia, paz, sabedoria, muito amor. Então, pense que isso está acontecendo, já está projetando na família e todo momento diga, todo momento, a todo instante, diga isso, tudo em perfeita harmonia, perfeita paz, perfeito amor, pensando que uma luz celestial, uma luz de Deus está envolvendo toda a família, tudo está em paz, perfeita harmonia. Mas, por outro lado, tem um detalhe que ajuda muito, inclusive eu tenho algumas mensagens que na época não havia ainda WhatsApp, na época do celular, do e-mail, somente e-mail. E a pessoa que tinha problema, ela disse, eu não tenho nenhum Natal, não tive nenhum Natal que não acontecesse brigas. Eu falei, faça a sutra para os antepassados todos os dias sem falta. E essa pessoa era um pouco resistente a isso. Um pouco resistente, por isso que era um pouco difícil de aceitar essa ideia. Mas faça, e todo momento mentalize que tudo está em perfeita harmonia, perfeita paz, perfeito amor. Aí, passado o Natal, ela falou muito emocionada, professor, resolve mesmo, a oração de antepassados ajuda a harmonizar por quê? Porque esses antepassados, eles ficam abençoados com as palavras da verdade, alguns que estavam sofrendo vão para o lugar mais iluminado e despertam para a verdade, e nisso eles passam a colaborar também com a família. Então, realmente faça isso. Mas, além disso, outro detalhe. Está nervosa, irritada, um pouco chateada com a situação da família, então, ao invés de ficar vendo os defeitos, não perca tempo em ficar vendo os defeitos, o comportamento de A, comportamento de B, porque não vai resolver o problema. Ao contrário, ao invés de ficar pensando, fulano é chato por causa disso, mas o fulano é assim, mas esse daqui é melhor, fica julgando as pessoas, ao invés de ficar pensando dessa forma, agradeça, 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 tendo em mente tudo em harmonia, e diga por si só também, né? Eu não vejo mais defeitos, só vejo a parte positiva de todas a família. Eu vejo somente a parte positiva de todas as pessoas. Tem uma senhora chamada Isabel, ela de Belo Horizonte, ela leu mais de 1.400 vezes o livro Humanidade Isenta de Pecado. 1.200 vezes, mais de 1.200 vezes. Então, de tanto que ela leu esse livro, ela já está tão purificada, que onde ela mora, no apartamento, bem em frente ao apartamento tem uma praça. E essa praça era a praça cheia de pessoas viciadas em crack. Era Cracolândia, tanto que a prefeitura pensou em passar um trator, limpar a praça, deixar limpa, para que pudesse melhorar aquele ambiente. Mas antes que isso acontecesse, essa senhora, todos os dias, com aquele coração bondoso, ela começou a visualizar, agradecer, tudo está em perfeita paz, essa praça é a praça iluminada, é uma praça abençoada por Deus. O que aconteceu? Desapareceram os traficantes, os viciados, e aquela praça ficou uma praça bem familiar. Sumiram as pessoas viciadas em crack, sumiram, e não houve
alguma ação policial, não. Simplesmente ela começou a mentalizar e agradecer. Então faça a mesma coisa com a família, tá bom? E outro detalhe, faça o Shinsokan, mais Shinsokan, não fique olhando muito o mundo fenomênico. De vez em quando é bom voltar a mente para Deus e não somente para a terra. Volte a mente para Deus, mas não é somente aquela oraçãozinha de 1 minuto e parar por aí, não. Então, entre no mundo dos 5 sentidos, contemple o mundo celestial, que é perfeita paz, perfeita harmonia, é um mar de sabedoria, é muito mais que o mar, porque é maior que o mar, é o oceano de sabedoria de Deus, é o oceano de amor de Deus, de harmonia de Deus. Então visualize que isso já está acontecendo na sua família, ok? Pergunta número 3. Meu irmão de 64 anos está com exames cardiológicos sugerindo cirurgia para a correção das válvulas, apesar de não ter nenhum sintoma. Qual seria a orientação? Embora já tenha repetido isso várias vezes, mas como sempre tem pessoas que estão começando agora no Setionê, então não custa nada explicar direitinho, ok? Na Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, do capítulo Espírito, ali diz: existem espíritos que não têm coração e sofrem de doenças cardíacas. Espíritos que não têm estômago e sofrem de doenças gástricas. Ou seja, são casos de espíritos de pessoas que estavam doentes, ou do coração, ou do estômago, e outras doenças a mais, morreram, mas ainda lá no mundo espiritual acreditam que estão doentes, Quer dizer, não se dão conta de que o corpo carnal que estava doente, e o corpo carnal que ele deixou, que morreu, está no cemitério. Mas então, esse pensamento de ainda estou doente, se um desses antepassados que ainda continuou com essa ilusão, se aproximar de alguém, essa pessoa também vai manifestar essa doença. Então é muito comum, há muitos casos até de pessoas que eu tive oportunidade de orientar e que sofriam realmente até de problema cardíaco, outro problema estomacal, né? E se curaram, né? Tem até uma pessoa que com certeza está assistindo, ela vai lembrar desse relato, o marido dela, e no médico, o médico muito assustado disse: você está com um problema cardíaco muito grave, vai ter que fazer cirurgia. E quando expliquei para o casal, falou: olha, primeiramente veja se tem alguém da família que morreu, que tenha morrido com problema no coração, e ore para essa pessoa durante um período, 30 a 49 dias que seja, especialmente para essa pessoa. E no dia seguinte ela sonhou que um senhor estava jantando e de repente a cabeça dele se curvou. Aí ele contou para o marido falou assim: é meu tio estava jantando, tomando sopa, de repente teve um ataque cardíaco fulminante e ele bateu com a cabeça na sopa que estava tomando. Fizeram oração para esse tio e o problema cardíaco desapareceu. Então não era ele que estava com problema cardíaco, não é aquele, conforme está na sutra, era esse antepassado, embora antepassado da linha colateral, é um tio, no caso, ele continua sofrendo com problema cardíaco, com a ilusão de que estava com problema cardíaco, mas não tinha nem coração para ter problema cardíaco, né? Então, nós que estamos aqui na Terra, fazemos esse raciocínio lógico, mas para um espírito que está em ilusão, não pensa dessa forma. Então, passaram a orar para esse tio, ele despertou, entendeu, falou, aí se conscientizou, mas eu não tenho coração, por que eu estava com problema cardíaco? E deixou de sofrer, consequentemente o sobrinho que estava na Terra recebendo a influência dele, também ficou curado. Então, em outro horário, não pode esquecer de fazer para todos os antepassados. Okay? É bom até que o seu irmão faça essa oração para essa pessoa da família, ou por parte do pai, ou por parte da mãe, que teve um problema cardíaco. E outro detalhe, fale para o seu irmão rir mais e não ser tão levado muito pelo lado emocional. Quando a pessoa leva muito pelo lado emotivo, muito pelo lado emocional, então fica guardando tristeza, essas pessoas têm propensão a ter problema cardíaco, porque o coração simboliza a parte do órgão da emoção. Pergunta número 4. Gostaria de saber como poderia ajudar meu irmão de 69 anos, que tem alguns imóveis e gostaria de vender, mas não encontra compradores. No livro Melhore Seu Destino, Orando para os Antepassados, o mestre escreveu que a base da prosperidade é render orações para os antepassados.
E realmente tem muitos e muitos relatos de pessoas que quando começaram a orar para os antepassados, a situação melhorou. Melhorou porque vai muito de encontro daquele provérbio chinês que diz: esquecer dos ancestrais é como ser um riacho que não tem nascente ou uma árvore que não tem raiz. Uma árvore sem raiz morre, não produz nada. E um riacho que não tem mais nascente deixa de ser riacho. Por esse fato que outra frase que o mestre cita muito, citou muito, está inclusive na capa do livro sobre antepassado do professor Camilo Kusumoto. As raízes representam os antepassados, os troncos os pais e os frutos os filhos. Então, se os filhos não estão indo bem, é porque a raiz não está recebendo nutriente suficiente, o nutriente necessário para que possa conduzir a seiva e, consequentemente, melhorar o fruto. Então, são detalhes que nós não podemos esquecer e também muitos outros fatores, tem muitos relatos que eu poderia citar aqui, mas devido ao tempo não é possível. Mas quando pessoas começaram a dar amor aos antepassados, até já citei um caso, o caso que o saudoso pretor Saul Brandalize, uma mensagem que ele me passou dizendo, após o Seminário da Luz que eu orientei lá na regional Florianópolis, numa cidade chamada Curitibanos, e de uma senhora que estava indo pela primeira vez, e eu falei para ela, né, porque ela estava manifestando uma paralisia facial. Eu falei: a senhora está com paralisia facial, a senhora está com necessidade de visitar algum jazigo dos antepassados, porque, conforme o mestre cita no livro Melhore Seu Destino, dos Antepassados, alguns problemas de paralisia, problemas de nervos estão relacionados com os antepassados, e era o caso dela. Aí ela deu uma risadinha, tentou despistar, fugir mudar de tema. E o professor Saul falou: escuta o que ele está falando, é sério, é muito sério o que ele está falando. E realmente tinha, né? E essa senhora vendia joias, vendia, não tentava vender, porque as pessoas não compravam. E ela estava numa situação financeira muito difícil, muito difícil. Pessoas olhavam as joias dela, ah, que bonito, falava, que bonito, eu vou comprar, mas não comprava. Isso foi num domingo, num sábado, na cidade de Curitibanos. E na mesma semana, no final de semana, sexta-feira, sábado, no sábado, ela foi visitar os túmulos dos pais. Quando chegou perto dos túmulos dos pais, ela parou de repente, sem saber o motivo, parou. Deu uma paradinha, uma pausa, parou de caminhar e olhou para o lado. E o que ela viu? O túmulo, o jazigo dos avós, que ela tanto amava, tanto adorava aqueles avós. Aí ela chorou, começou a chorar, falou: meu Deus, de emoção de ter encontrado o jazigo dos avós. E chorou, pediu desculpas, e foi correndo comprar flores, colocou flores no túmulo, jogou água no túmulo, e aconteceu a mudança, exatamente. Ela falou para o pretor Saul: eu estou vendendo o que eu vendi em 4 dias, eu não vendi em 3 meses. Tudo está melhorando. E o resultado daquilo, exatamente comprovando aquilo que o mestre Masaru Taniguchi disse, né? E ela começou a ler a Suta em casa para os antepassados, e aquela atenção que ele amou para os antepassados, isso fez com que aquilo que não estava acontecendo, começaram a acontecer rapidamente, e as vendas começaram a vender. Então isso por quê? Porque os antepassados se iluminaram, despertaram, foram para um lugar bem iluminado e passaram a ter condições de ajudá-la. Mas se antes estavam sofrendo, como é que poderia ajudá-la? Okay? Por isso, em casa, leia a Suta para os antepassados, dê para o seu irmão o livro Convite à Prosperidade, volume 1, diga para ele ler todo dia, pelo menos umas 3, 4 páginas, pouquinho, lendo pouquinho, vai praticando o que está no livro, e também não deixar de ler a Suta para os antepassados. Fala para ele ler a Suta para os antepassados, todos os dias, chuva de néctar da verdade, pelo menos a chuva de néctar da verdade, né? Pelo menos a Suta Sagrada, chuva de néctar da verdade. E se puder, à noite, ler as palavras do anjo, melhor ainda. Pergunta número 5. Solteira, 46 anos, foi diagnosticado um mioma grande do lado fora do útero. O médico disse que não tem jeito, mas não desejo fazer cirurgia. Quero filhos
Marido, apesar de nunca ter conseguido um relacionamento sério, tive problema no relacionamento na adolescência com o meu pai e todos os tios e tias por parte do pai, pois sempre apoiavam seus namoros extraconjugais. Desconfio que foi rejeitada na gestação, pois meus pais esperavam um filho homem, já que tinham escolhido até o nome. O que fazer? Não tem outro caminho senão, primeira coisa é perdoar papai, perdoar seus tios, perdoar principalmente inicialmente seu pai. Mas não é papai eu te perdoo, não. Mas uma oração de perdão mesmo, quando Cristo falou para Pedro, e o Pedro falou, tá bom, perdoar 7, o que Cristo responde? O que Cristo respondeu? Não digo 7, mas pelo menos 70 vezes 7. Ou seja, o perdão não é uma coisa racional, somente da boca para fora, mas é uma coisa que precisa modificar o seu sentimento e tirar aquele sentimento de ódio, chegar num ponto de desaparecer aquele sentimento de ódio para ter um sentimento de gratidão, de muito amor para com o papai. Ok? Então, tem necessidade também do fato de você ter esse conflito com o seu pai, é que fez com que você não tivesse sorte também no relacionamento. E não pôde, e devido aquele conflito que tem, aquele ressentimento que tinha com o pai, quando você começava a namorar, sem mais nem menos, de repente, o namoro acabava, porque no fundo ainda você transferia aquele ressentimento para outra pessoa do sexo masculino, que era o seu namorado, né? Então, se você quiser realmente manter esse desejo de casar, primeiro passo, aquela pessoa que é do sexo masculino e que é responsável de você estar aqui na Terra, o seu pai. Leia o livro Buscando o Amor dos Pais, procure praticar aquilo que o professor Camino Kusumoto ensinou para os jovens que tinham o mesmo problema, e você vai ficar realmente feliz por ter superado o problema. E praticando a oração do perdão para o seu pai durante um mês, que seja, durante um mês, faça 30, 40 vezes por dia a oração do perdão, na parte da manhã e na parte da tarde. Muito obrigado, papai. Dia inteiro, toda hora, obrigado, papai, obrigado, papai, obrigado, papai. Está dirigindo, vai falando, obrigado, papai, obrigado, papai. Vai, obrigado, papai. Numa hora, chegará um momento que você vai se emocionar. Você vai se emocionar. Tem outro detalhe. O fato dos alguns relacionamentos extraconjugais que seu pai teve, não queira julgar seu pai. Blaise Pascal, eu gosto muito dessa frase do Blaise Pascal, ele disse, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Então, você não sabe como que era o relacionamento, o que está acontecendo entre seu pai e sua mãe. Não digo aquilo que você viu, mas tem coisas que no relacionamento íntimo alguma coisa devia estar acontecendo. Porque tem gente que não suportam o relacionamento íntimo, né? Porque tem uma educação sexual que tudo é pecado, então não aceita isso. Então fica verdadeiramente uma pessoa que tem repulsa de um lado e do outro lado seu pai é um foguinho, não? Um é foguinho, outro é bombeiro, então acontece muitas vezes esse problema. Por isso que o mestre escreveu com muita dificuldade um livro que ele não queria escrever, Nova Visão do Casamento. Ele escreveu esse livro porque ele recebeu muitas cartas de mulheres que estavam sofrendo pelo relacionamento íntimo do casal, era péssimo, era muito péssimo. Isso estava repercutindo, estava refletindo até em vários divórcios, muitas situações. Então ele escreveu, contra o gosto dele, um tema que era muito voltado à parte física, material, e sendo que os livros do mestre eram todo lado voltados para o lado espiritual. Mas ele teve que fazer para que pudesse pudesse ajudar as pessoas que estavam com esse problema. Então, se puder também ler primeiramente se prenda, atente-se, leia com atenção o livro Buscando o Amor dos Pais, e leia também o livro Vivendo e Amando. Depois que você lê, primeiramente Buscando o Amor dos Pais, depois leia Vivendo e Amando. E é um caso bem diferente, mas mostra uma pretora chamada Emiko Hinonishi, a gratidão que ela tinha com o pai, porque ela tinha paralisia, andava de muleta, e o pai carregava nas costas. Então você vai primeiramente buscando o amor dos pais, depois Vivendo e Amando.
pratique muita oração do perdão ao papai e agradecimento ao papai também, e ao papai e aos tios também, ok? Quando você se purificar disso, então vai aparecer uma pessoa realmente com quem você poderá ter um relacionamento muito importante, sério, e casar e ser feliz. Muito obrigado. Muito obrigado. Então vamos à parte 2. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, estou cada vez melhor. Émile Coué. Às vezes a pessoa fala, mas eu estou cansado dessa frase. Faça como se fosse a primeira vez. E muitas vezes você poderia estar até navegando para uma ansiedade, para depois depressão, mas essa palavra começa a aflorar lá do seu inconsciente. Não, estou cada vez melhor, estou cada vez melhor. Isso faz com que você mantenha sempre aquele sentimento alegre, aquela atmosfera boa, agradável, e faz com que você seja feliz. Então vamos primeiramente aos abraços. Abraço para Belém do Pará, Regional Belém do Pará. Não vou citar nomes, que tem muitas pessoas assistindo Belém do Pará. Abraço para Três Passos, Rio Grande do Sul, Itatiba, São Paulo, Goiânia, muitas pessoas eu conheço, pessoas maravilhosas. Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, abraço para Jandira, São Paulo, Cáceres, Mato Grosso, Maceió, Alagoas, Dourados, Mato Grosso do Sul, Araranguá, Santa Catarina, Regional Santana, SP Santana, pessoal de Praia Grande, São Paulo, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Araxá, Minas Gerais, Brasília, Regional Brasília. Pessoal também de Paranaguá, Paraná, Mirandópolis, São Paulo, Barra do Piraí, Rio de Janeiro. E um abraço para um casal que eu conheci há pouco tempo, mora muito longe, o enólogo Henrique e Analisa. Um abraço, profundo conhecedor de vinho. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, estou cada vez melhor, né? Sempre melhor. Na página 148 da Verdade da Vida, volume 29, as últimas 4 linhas constam o seguinte: antepassados que ainda sofrem no mundo espiritual, hoje já esteja reencarnado e retornado a este mundo, é preciso que os descendentes enviem-lhes constantemente pensamentos bons pensamentos, através da leitura da Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, ou então missas, cerimônias, né? Uma oração mais completa em sua memória. E é interessante que o mestre fez questão de lembrar, de frisar, de pessoas que provavelmente já tenham reencarnado novamente, não é? Então, por que é importante? Porque ele foi seu antepassado. Então, mesmo que ele esteja reencarnado em outro país, em outra cidade, outro estado, longe, muito longe, ele foi seu antepassado. E nada impede que ele volte novamente a reencarnar e você esteja novamente com o mesmo convívio dessa pessoa. Isso é muito comum, muito comum. A pessoa se reencarna, falece, regressa para o mundo espiritual, numa outra encarnação ela nasce em outro país totalmente diferente, uma outra família, mas numa outra ela pode voltar para a mesma família, ok? E por esse fato aqui, a oração não se perde, mesmo que a pessoa tenha reencarnado, a oração é para ela, não para o corpo dela. Por isso que a Seichoné não faz oração para defunto, a Seichoné não faz para o cadáver, a Seichoné faz para a vida, né, para a alma da pessoa. Por esse motivo que é bom ler a Sutra Verdade e Orações diariamente, acrescentando um pouco mais, além da Sutra Sagrada, ler uma oração de Verdade e Orações, volume 1, cada dia, pode ser volume 2 também, só que o volume 2 é um pouco mais profundo, então leia volume 1, e isso já ajuda muito. É uma sugestão para que você possa fazer com que eles possam, né, entender cada vez melhor, e também você fazer para você mesmo. Você pega, tem um aplicativo para gravar som, baixe esse aplicativo e grave você mesmo com a sua voz para você. E então pegue o livro A Verdade e Orações, a Sutra Sagrada, volume 1, e substitua o pronome você por eu.
porque você vai ouvir na hora que você for dormir, põe o celular para tocar e vai ouvindo bem relaxadamente. Isso é muito bom. Por exemplo, na página 18 da Verdade da Vida, Verdade em Orações, volume 1, página 18, ali diz: dentro de sua alma, substitua a sua por minha alma. Então você vai ler para você mesmo, tá? Não tem nada de errado, não. Você vai orar para você mesmo. Então você vai ouvir sua própria voz e você diz o seguinte: dentro da minha alma existe uma luz que jamais se extingue. É a luz que vem de Deus. Ali no texto diz: os senhores sabem, né? Então, às vezes o senhor sabe, diga: sabemos, eu sei que mesmo nas horas da mais profunda treva, pessoa alguma perderá o rumo se prosseguir seu caminho guiado por essa luz. Ela é a luz do amor, a luz da sabedoria, a luz da vida. Ao resplandecer o amor, eliminam-se todos os ódios. Ao resplandecer a sabedoria, desvanecem-se todas as ilusões. Ao resplandecer a vida, desaparece a fadiga, a senilidade, as doenças, a morte, aí continua. E ouvindo assim todos os dias, isso é muito bom. Eu lembro que na década de 1978, por aí, eu estava na Academia de Biona, já tinha terminado o seminário, então eu estava indo com um colega, o pretor Antônio Cosseidio, no alojamento para pegar a bagagem e regressar para casa. Aí nisso um senhor, eu lembro até bem da fisionomia dele, cabelo liso para trás, cabelo bem preto. E ele falou: só um minutinho, não vou pedir orientação não, porque já sei que o seminário terminou. Eu só quero fazer um agradecimento. Eu falei: de quê? Ele falou: um outro seminário que eu estive aqui, e eu lhe comentei que eu sofria de 3 doenças que os médicos não conseguiam me curar. Aí o senhor recomendou para gravar umas orações e ouvir essas gravações, e substituindo o pronome você para eu. Aí eu gravei, naquele tempo tinha fita cassete, e todas as vezes que eu ia dormir, todas as noites que eu ia dormir, ficava ouvindo aquela gravação. E acordava um pouco mais, meia hora antes, para poder novamente ouvir a gravação que eu havia feito. E com isso, as doenças desapareceram. Então, aproveitando o gravador para outro gravador chamado Subconsciente, pega esses livros que tem vários textos do mestre Masaru Taniguchi, que você pode gravar para ouvir assim de uma forma maravilhosa. Ele vai registrando o seu subconsciente, tá bom? E também outro detalhe, essas orações, você lendo antes da meditação Shinsokan, ela vai ajudar muito você já entrar concentrado na oração. Na página 149, Verdade da Vida, volume 29, no item 10, ali diz: nosso destino depende da nossa mente. Nosso destino depende da nossa mente. E aí, no texto, a seguinte explicação: nosso destino sofre alterações sob influências de vibrações mentais, que nos são enviados, que alguém envia de alguma parte, seja nossos descendentes ou seja de outras pessoas. Então, se a pessoa, por exemplo, um antepassado, né, já regressou para o mundo espiritual e a pessoa começa a ler palavra da verdade todos os dias para essa pessoa, isso ajuda muito, 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 muito mesmo. Okay? E uma vez eu ouvi um comentário, faz muito tempo, eu lembro que estava na Associação dos Jovens, isso foi na década de 1960, 61, na Academia de Biona, e um professor com o livro do mestre na mão falou assim: é muito importante quando você mentalizar, visualizar os antepassados, visualizar que eles são pérolas de Deus, que eles são luz de Deus. E até teve uma pessoa que era clarividente, e um antepassado falou: é muito bom, muito agradável receber aquela vibração que você me manda, imaginando, visualizando, dizendo que nós somos luzes de Deus, que nós somos pérolas de Deus. Então, são vibrações boas que nos fazem, que nos ajudam muito. Mas também pode acontecer o inverso. As mentes se comunicam. Na alegria de orar para os antepassados, na página 130,
uma mãe falou para a filha: filha, eu descobri que papai tinha uma namorada antes de casar comigo, mas a família do papai não queriam que papai casasse com ela. Não queria que ele se casasse com ela. E desmanchou o namoro. E essa ex-namorada disse para o papai: você vai ser infeliz, vou jogar praga para os seus descendentes, vou te amaldiçoar para que a sua vida familiar, lá que você vai constituir, não seja nada bom. E amaldiçoou. E o resultado é que o irmão dessa moça tinha problema mental. Ele sofria de deficiência mental. E quando a mãe falou isso para ela foi procurar atrás dessa senhora que foi a namorada do papai, que sabia o nome, e procurar o nome completo, e foi pesquisando, até que conseguiu localizar numa outra cidade, e não lembro se era outro estado, outra província, mas ela conseguiu nos estados, foi até a casa dessa pessoa. Quando tocou a campainha, a pessoa que atendeu disse sim, ela morava aqui. Ela não mora mais, não, ela faleceu há alguns meses atrás. Mas ela não perdeu a viagem. Ela anotou o nome dessa pessoa e, voltando para a cidade dela, providenciou uma oração perpétua para essa senhora. E, rapidamente, assim que essa ex-namorada do pai começou a receber 5 missas por dia, o irmão que tinha problema mental ficou curado. Porque aquela praga, aquele amaldiçoamento que ela fez, a maldição que ela jogou, se desfez porque ela mesma, essa pessoa que tinha amaldiçoado, ela, recebendo aquelas orações, com certeza se arrependeu e pediu perdão para a família e deixou de emitir aquelas vibrações negativas para a família. Outro detalhe, outro exemplo, Verdade da Vida, volume 25, nós estudamos. Lembra daquele garoto que era briguento, que não estudava e que era um problema para o pai? O pai era uma pessoa executivo de uma grande empresa. E foram consultar o professor, o mestre Masaru Taniguchi. E o mestre falou para o casal: olha, tem alguém que talvez tenha ocorrido um mal entendido e essa pessoa não está nada feliz com vocês. Ela está até enviando vibrações negativas para vocês. Aí a esposa, que estava do lado do esposo, falou: eu sei quem é. Na empresa onde meu marido trabalha, o ex-chefe dele gostava muito do meu marido e foi promovendo meu marido, até que meu marido chegou a ocupar um cargo muito elevado dentro da empresa. Só que descobriram que esse senhor, esse chefe do meu marido, estava fazendo uma falcatrua e foi demitido. Esse ex-chefe pensa que foi meu marido que acusou, que fez essa denúncia para poder pegar o lugar dele. E saiu da empresa, mudou para uma outra província bem longe, pensando, muito chateado com ele, pensando, ele fez isso, aprontou isso para pegar o meu lugar. Aí o mestre falou o seguinte: olha, então esclareça esse caso, vá lá visitar essa pessoa, leve alguma coisa, peça desculpa se houve algum mal-entendido, esclarece, deixa bem claro que não foi o senhor que fez isso, que não foi o senhor que denunciou. E que o senhor não tinha intenção de pegar o lugar dele, ao contrário, que o senhor tinha muita gratidão por ele. Aí o casal foi para lá, e no momento que eles estavam conversando com esse senhor, o filho, aquele filho briguento que nunca estudava, estava ele e a irmã na casa, ele falou, bom, pegou a mochila dele e falou, agora eu vou estudar. Então já mudou totalmente, já no mesmo instante que estava sendo esclarecido. Okay? Por isso que quando a vibração emitida é de amor, o outro também responde, corresponde, entende, assimila, capta. Então, as mentes se comunicam. Né? Então, aquele exemplo que eu já dei do Panamá, que falei no final da aula, lição de casa, vocês vão comprar um feijão, qualquer coisa lá, e vão passando grão por grão, vai agradecendo, obrigado por cônjuge, obrigado, qualquer coisa para contar, vai agradecendo, o importante é fazer. Então, se não tiver nada, marque no relógio meia hora, 40 minutos, para agradecer, obrigado, 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 para o cônjuge. Aí no fundo do salão, a senhora falou, para aquele sujeito não vai dar. Todo mundo olhou para trás, era aquele sorriso amarelo.
Mas ela fez. Aí, no dia seguinte, a presidente da CITUNE no Panamá, pretora Berta, me disse, professor, já aconteceu um milagre. Milagre? Foi justamente aquela mulher que estava duvidando. Ela começou a fazer a prática, obrigado, obrigado, obrigado. 5 minutos depois, toca o telefone. Ela atende, era o marido. Oi, querida. Olha só, oi, querida. Daqui 5 minutos eu estou chegando em casa, tá ok? Ela quase desmaia, porque pela primeira vez em todo esse tempo de casado, ele telefonou dando satisfação que dentro de 5 minutos estaria chegando em casa. Mas não foi só isso. No dia seguinte ela estava se arrumando, aprontando para ir para o curso que eu estava ministrando. E ele acordou, ainda limpando, mexendo, limpando os olhos, esfregando os olhos. Ele falou, onde você vai? Eu falei, eu vou lá na CITUNE. Ele falou, eu vou tomar banho, eu te levo. Aí ele, não. Se eu for tomar banho, você pode se atrasar. Eu vou te levar agora e depois eu tomo banho. Quase que desmaia pela segunda vez. Então, tudo isso demonstra como que é a vibração, não é? Então, da mesma forma, quando tem a comunicação espiritual de algo mental, é mental, na verdade, que um antepassado está pedindo, por exemplo, o contejado pretor Saul Brandalize, saudoso pretor Saul Brandalize, já está no mundo espiritual, foi um supervisor, um grande supervisor da regional Florianópolis, e ele mandou uma mensagem dizendo, Heitor, lembra que lá na Seminário da Luz, em Curitibano, na hora do intervalo, na hora que você estava autografando o livro, chegou uma senhora, ela estava com paralisia, você falou da paralisia, ela tentou despistar, aí eu chamei a atenção dela, dizendo, olha, presta atenção porque o professor está falando é muito sério. E essa senhora, eu falei para ela, olha, a senhora está com paralisia facial, e quando acontece, isso significa o quê? Significa que algum antepassado está com um túmulo abandonado, a senhora não está visitando, e ele está querendo que a senhora visite esse antepassado, e ora em casa, leia a sutra para ele. Aí ela, era no domingo, e 4 dias depois, ou 5 dias depois, ela foi visitar os túmulos dos pais. E ela vendia joias, vendia entre aspas, ela tentava vender. E as pessoas falavam, que bonito eu vou comprar, que bonito eu vou comprar. Mas acabava não comprando. Com isso, ela estava numa situação financeira muito caótica, muito difícil. Aí quando ela foi visitar o túmulo dos pais, ela de repente parou e olhou do lado, não sabe por que parou, estava de frente ao túmulo dos avós que tanto amava. Aí chorou, pediu perdão. E em casa começou a fazer a sutra e ela disse para o pretor Saul, o que eu estou vendendo, o que eu vendi em 3 dias, eu não vendi em 4 meses. Começou a prosperar. Por que acontece isso? Os antepassados, recebendo a luz da verdade, vão para o lugar mais iluminado. Eles se estavam sofrendo, agora estão no lugar mais iluminado, em condições de ajudar e por gratidão da pessoa que fez oração para ela, esse antepassado passa a ajudar, dando proteção, prosperidade, paz. Tudo isso são os benefícios que as pessoas recebem para quem lembra dos seus antepassados, ok? E na página 151, Verdade da Vida, volume 29, fala sobre a atmosfera pessoal. É muito interessante, muito interessante. Aqui diz, se procurarmos emitir constantemente boas vibrações mentais, conseguiremos melhorar a nossa atmosfera pessoal. Nossa atmosfera pessoal é a vibração mental e que as pessoas captam. Não é? E essa vibração mental, de acordo com o tipo de vibração mental, de acordo com o sentimento que a pessoa emana, ela passa a ter uma aura, uma cor. Se for uma atmosfera muito negativista, muito pessimista, muito encrenqueira, vai aparecer uma aura de cor cinzenta. Isso está no livro Mistério da Vida, ok? Então a atmosfera pessoal de um indivíduo não é algo que possa ser mudado apenas um dia ou 1 ou 2 dias. Isto porque é o resultado das vibrações mentais que têm sido continuamente mantidas na mente do indivíduo. Tá? Isto porque ela é o resultado das vibrações mentais. É o somatório de todas as vibrações mentais que estão no inconsciente da pessoa. É somatório, viu? Uma ocasião no seminário de educadores eu falei somatória, porque na faculdade o professor lá de estatística falava somatória, todo mundo falava somatória. Aí nesse seminário de educadores, um senhor que era professor falou, olha, posso corrigir? Posso fazer uma correção? Eu falei, estou bem humilde, sabe? Uma coisa que muito bonita. Ele falou,
Não é somatória, é somatório. Eu também falava somatória, ele disse. Aí um aluno meu disse, professor, é somatório. O senhor pode ir no dicionário que não existe palavra somatória, é somatório. Então eu aprendi, agradeço a esse senhor, esse professor lá do Rio de Janeiro. Se ele estiver assistindo, um abraço, ok? Então isso porque é o resultado das vibrações mentais que têm sido continuamente mantidas na mente do indivíduo. Deixaram marcas não somente na sua fisionomia, essas vibrações não somente ficam na fisionomia do indivíduo, mas também fica no modo dela ser, na atitude dela ser, do jeito dela ser. E por esta razão é que existem pessoas que olhando pelo rosto, principalmente o olhar da pessoa, diz tudo, né? Tem pessoas que você olha assim, ela tem um olhar como descrição de Cristo, como estar dele descreveu, como aquela pessoa que descreveu, que Pôncio Pilatos disse, descrevendo sobre o olhar de Cristo. É um olhar penetrante, muito profundo. Estar dele definido dessa forma. Então o olhar de Cristo era pureza total, luz, muita luz, porque a espiritualidade é muito elevada. É essa a razão de dizer, que na Cristiana diz que os olhos são a expressão da alma. Então os olhos refletem aquilo que está na alma, refletem a atmosfera da pessoa. A atmosfera pessoal varia muito de um indivíduo para o outro. Há pessoas cuja atmosfera inspira afeição, amizade e confiança, enquanto as outras atmosferas inspira desconforto, ainda outras cuja atmosfera chega a provocar até repulsa. Eu acho que já aconteceu até com muitos senhores e pessoas que nem conheciam. Aí chega uma pessoa, começa a contar a vida dela, como se soubesse que você seria aquela pessoa que poderia dar uma ajuda para ela. Você nem conhece a pessoa, mas ela captou a sua atmosfera. O caso também aconteceu, está no livro A Verdade da Vida, volume 1, se não me engano, ou 7, ou acho que foi 1. O Abraham Lincoln, antes da eleição, Abraham Lincoln, que foi presidente dos Estados Unidos, um dos maiores estadistas de todo o tempo, ele falou para um dos assessores, olha, assim, se eu for eleito, eu procurarei colocar entre os meus assessores até pessoas da oposição. E um dia chega lá um assessor do Abraham Lincoln e levou um senhor. Falou, presidente, aqui está um senhor, ele é da oposição, mas é uma pessoa de uma cultura muito elevada, tal. E o Abraham Lincoln ficou quieto. No dia seguinte, esse assessor foi falar com o Lincoln. Presidente, o senhor falou que, mesmo sendo da oposição, o senhor iria colocá-lo como alguém como que seria seu assessor. E o senhor não falou nada. E o senhor não fez isso. E Abraham Lincoln falou o seguinte, eu não gostei da cara dele. O que era na cara, que nós lemos agora? Na cara fica estampada, a atmosfera da pessoa fica estampada na cara, no rosto da pessoa, no olhar da pessoa, a vibração que ela emite, né? E outro fato também, como é que a Polícia Federal procura identificar as pessoas que estão entrando no país com alguma coisa ilegal? Ele olha muito a expressão corporal, o olhar das pessoas. Então, pelo olhar, pela atmosfera que ela emana, ele falou, seu passaporte, por favor, só pode deixar a bagagem aqui? E geralmente eles acertam. Geralmente tem alguma coisa irregular que estão trazendo. Então, a atmosfera pessoal também, quando é muito agradável, muita paz, é muito importante na hora da entrevista, porque a outra pessoa capta aquelas vibrações, né? E essa vibração que ela capta ajuda muito numa aprovação, no caso de uma entrevista. E outro detalhe que aconteceu, creio que já falei aqui, quando o mestre esteve nos Estados Unidos, no prédio da ONU, eu conheci esse prédio da ONU, é um prédio enorme, na ocasião tinha parece que 7.000 funcionários, e sobrevive com a ajuda dos países filiados à ONU, então cada país manda um valor, e dentro da ONU também tem vários presentes que cada país mandou.
Eu até lembro de um tapete enorme que a Pérsia, que é país lá do Oriente Médio, algum país do Oriente Médio, mandou um tapete enorme, muito bonito, e tinha mais ou menos uns 4, 5 metros de altura. E o mestre estava lá na ONU, então quando a pessoa está lá, quer conhecer as dependências da ONU, tem uma sala de espera, e a pessoa não se identifica de que país que é. Aí chega um intérprete, um funcionário da ONU que fala aquele idioma daquela pessoa e leva para todos os lugares, mostrando aqui é isso, aquilo lá. E o mestre estava lá sentado esperando que alguém viesse ou falasse inglês, porque ele conhecia muito bem inglês, não é? Ou então falasse ou em japonês. Mas antes de acontecer, de chegar esse guia, uma mulher olhou para ele e disse: Senhor, posso apertar sua mão? Pois não. Mas por que a senhora quer apertar minha mão? Então ela disse: eu trabalho aqui, sou funcionária, e aqui nós recebemos centenas de representantes dos países para vir para discutir, para falar sobre paz. Mas eu nunca vi em todas as pessoas alguém que transmitisse tanta paz como o Senhor. E ela não conhecia o mestre Masaru Taniguchi. Então era a atmosfera do mestre que estava irradiando, ok? Então são esses detalhes que as pessoas não percebem, né? Mas ela irradia muita luz, muita paz. Outro fato também que aconteceu quando o mestre estava descendo, chegou em São Paulo descendo do avião, e as pessoas que estavam no aeroporto, uma dessas pessoas era uma senhora que não sabia que era o mestre que estava esperando outra pessoa. O mestre estava descendo as escadas, ela fez assim, porque ela viu muita luz saindo, irradiando, o mestre irradiando muita luz. Tá certo? Bom, umas 2 ou 3 vezes eu falei sobre, vai ficar para a próxima vez também, eu falei sobre o livro Vivendo e Amando, da pretora Emiko Hinonishi. Então eu vou ler só um pedacinho que está no prefácio, e prefácio na contracapa, na orelha aqui do livro, foi escrita por uma senadora do Japão. Então ela disse, em outras palavras, assim, como também, né, o que teria mudado o destino da noite para o dia, sentiu o castigo ter se cometido algum pecado, falando da senhora Emiko Hinonishi. Aí mais adiante ela diz o seguinte: essa senadora disse, como eu também tenho filho paralítico, sei avaliar o quanto é difícil suportar essas dores espiritual. Entretanto, a leitura desse livro não nos transmite tristeza pela vida infeliz de uma menina com muletas pretas, ao contrário, sentimos um raio de luz repleto de alegria permeando as linhas desta obra. E também tem aqui na outra parte, no final, uma breve descrição da senhora Emiko Hinonishi, que ela nasceu no norte do Japão, na cidade aqui, província de Akita. E aos 10 meses, ela foi acometida de paralisia infantil e suas pernas ficaram totalmente atrofiadas. E assim sendo, ela atingiu a idade em que as crianças aprendem a andar apenas engatinhando. Então ela calçava tamancos nas mãos e uns sapatinhos amarrados nos pés. Tamancos nas mãos porque ela gatinhava, para não ficar colocando a mão direta no chão, então ela tinha esse tamanco. Seus pais, irmãos e demais pessoas lhe cercavam, dedicando-lhe um amor cálido e profundo. E às vezes ela era acometida de crises, de tristeza e de angústia, mas devido a essa aparência, ela foi superando. Então, pouco a pouco, conseguiu andar, apoiando-se numa par de muletas, mas a sua mocidade, ao invés de ser cheia de alegria e esperança, foi triste e cinzenta. Então, dedicou-se à poesia e fazendo trabalho manuais. Ela queria trabalhar por si só, não queria ficar dependendo de ninguém, e foi trabalhar fazendo costuras, e ajudava a academia, ajudava aqui e ali. Então, com isso ela foi sobrevivendo, mas não quis com que a família ficasse sustentando. Na próxima hora eu vou ler algum trechinho aqui. É um trecho que hoje eu reli pela 8ª, 10ª vez. E é emocionante, porque você chora realmente, é muito bonito. O livro todo é um exemplo de vida. Ok? Muito obrigado a todos.
convidamos você para a mais grandiosa oferenda de amor às raízes de nossas vidas. É a 65ª festividade do Santuário Roosevelt do Brasil e 37ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina. No dia 5 de setembro de 2021, vamos nos reunir de forma virtual para uma grande oração de gratidão aos nossos queridos antepassados, através da leitura da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade e também aos entes queridos já falecidos e anjinhos abortados. A festividade será transmitida apenas no nosso canal do YouTube, sem público presencial. Às 8h30, teremos a palestra inicial e às 9h começaremos a cerimônia. Logo após a festividade, teremos ainda a cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, em que vamos acolher essas almas de bebês abortados que não foram reconhecidos por seus pais. Não deixe seus antepassados de fora desta festa espiritual. Inscreva seus nomes nos registros espirituais que você pode adquirir pela livraria virtual ou outras formas de contribuição. Envie o comprovante da contribuição e a lista de nomes até o dia 29 de agosto para o WhatsApp 11 50 14 22 46 ou o e-mail oficiosreligiosos@sni.org.br. Você pode também procurar a sua regional para informações sobre os plantões de atendimento na região onde vive. Para mais informações sobre a festividade e como participar, entre em contato com esses mesmos canais ou através de nossas redes sociais. Esperamos por você e seus antepassados nesse dia tão especial. Muito obrigado!